Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento quaresmal, reflexão do nosso retiro. Quero aqui fazer esse convite para que possamos passar com muito amor para este momento, com muita fé, com muita oração, ok? Nessa sexta-feira, desse início do nosso tempo quaresmal. Vamos rezar todos juntos? A abstinência quaresmal, vós consagrastes, ó Jesus, pelo jejum e pela prece, nos conduzis da treva à luz. Ficai presente agora a Igreja, ficai presente a penitência, pela qual vos suplicamos, para os pecados, indulgência. Por vossa graça, perdoai as nossas culpas do passado, contra as futuras protegei-nos. Manso Jesus, pastor amado, para que nós, purificados por esses ritos anuais, nos preparemos reverentes para gozar os dons pascais. Todo o universo vos adore, Trindade Santa, sumo bem, novos por graça vos cantemos, um canto novo e belo. Amém. Vamos para o nosso Salmo de hoje. É o Salmo 77, tema a bondade de Deus e a infidelidade do povo ao longo da história da salvação. Prestamos atenção, rezemos. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento às palavras que eu digo. Abrirei a minha boca em parábolas. Os mistérios do passado lembrarei. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas a nova geração nós contaremos. As grandezas do Senhor e seu poder, as maravilhas que por nós realizou. Um preceito em Jacó ele ordenou, uma lei instituiu em Israel. Ele havia ordenado a nossos pais que ensinassem essas coisas aos seus filhos, para que a nova geração os conhecesse e os filhos que haveriam de nascer. Levante-se e as conte a seus filhos, para que ponham no Senhor sua esperança. Das obras do Senhor não se esqueçam e observem fielmente os seus preceitos. Nem se tornem a exemplo de seus pais, rebelde e obstinada geração, uma raça de inconstante coração, fiel ao Senhor Deus, infiel ao Senhor Deus em seu espírito. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, no dia do combate, debandaram, não guardaram a aliança do Senhor, recusaram-se a andar na sua lei, esqueceram os seus feitos gloriosos, e os prodígios que outrora lhes mostrara, na presença de seus pais fez maravilhas, no lugar chamado Tanis, lá no Egito. Rasgou o mar e os conduziu através dele, levantando as suas águas como um dique. Durante o dia orientou-os pela nuvem, e de noite por um fogo esplendoroso. Rochedos no deserto ele partiu, e lhes deu para beber águas correntes, fez brotar água abundante no rochedo, e fez correr como torrente no deserto. Mas pecaram contra ele sempre mais, provocaram no deserto Deus Altíssimo, e tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir à mesa no deserto? Eis que fere os rochedos no momento e faz as águas transbordarem em torrentes. Mas será também capaz de dar-nos pão e ao seu povo poderá prover de carne? A tais palavras o Senhor ficou irado.
uma fogueira se ateou contra Jacó, e a sua ira se acendeu contra Israel, porque não creram no Senhor Deus de Israel, nem tiveram confiança na sua ajuda. Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes um maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhe o alimento em abundância, fez soprar o vento leste pelos céus, e fez vir o seu poder, o vento sul. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como areia do oceano. Eles caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Eles comeram e beberam à vontade. O Senhor satisfizera os seus desejos. Mal, porém, se tinham eles saciado, e a comida ainda estava em suas bocas. Inflamou-se a sua ira contra eles, e matou os mais robustos entre o povo, abatendo a fina flor de Israel. Com tudo isso, eles pecaram novamente, não deram fé às maravilhas do Senhor, foram seus dias consumidos como um sopro, e os seus anos bem depressa se encurtaram. Quando os feria, ele então os procurava, convertiam-se correndo para ele, recordavam que o Senhor é a sua rocha, e que Deus, seu rochedo, é o Deus Altíssimo, mas apenas o honravam com seus lábios e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor. Recordava-se que eles eram carne, sopro que passa e jamais torna a voltar. Muito bem, queridos irmãos, este Salmo 77 fala da bondade de Deus ao longo da história de salvação e da infidelidade do povo. Um pouco daquela história de Moisés, que salvou o povo, que passou o povo pelo mar sob o poder de Deus, que em Meriba deu a água de beber, que o povo reclamando de fome deu o maná descido dos céus, o povo que clamava por carne, o milagre, a graça das codornizes, mas mesmo assim o povo obstinado continuou no seu pecado. Muito bem, nunca esqueçamos de Deus a sua justiça, porque se é verdade que Deus é misericórdia, também é verdade que Deus é justiça. Deus só salva aqueles que querem ser salvos. Deus só ajuda aqueles que realmente se voltam. Não que Deus não tenha amor por esses outros, mas é preciso que também nós façamos a nossa parte, que nós voltemos o nosso coração, porque Deus faz nascer o sol sobre os justos e injustos, cair a chuva sobre todos, mas e o nosso coração? Aí está. É dos bens espirituais que estou falando. Nós precisamos deste alimento que é Deus. E precisamos abdicar do pecado, que é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por mais que Deus fizesse as suas maravilhas sobre o povo continuava no seu pecado, obstinado no seu erro. E isso é que nos afasta do coração de Deus. Peçamos a graça que, olhando as maravilhas de Deus na nossa vida, todas as coisas que Deus fez, também nós possamos ser, não como o povo de outrora infiel, mas como um povo que louva e glorifica por tantas graças e maravilhas que Deus nos fez. Amém. Muito bem, reflexão de hoje é do século IV, olha só, século IV, das homilias do Pseudo Crisóstomo. O tema de hoje é a oração é a luz da alma. Ontem nós falamos da caridade, falamos da penitência, falamos do jejum, antes de ontem também, hoje sobre a oração, a terceira prática quaresmal que a Igreja nos ensina para esse tempo. A oração, o diálogo com Deus, é um bem incomparável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Assim como os olhos do corpo são iluminados quando recebem a luz, a alma que se eleva para Deus é iluminada por sua luz inefável. Falo da oração, que não é só uma atitude exterior, mas que provém do coração e não se limita às ocasiões ou horas determinadas, prolongando-se dia e noite,
sem interrupção. Com efeito, não devemos orientar o pensamento para Deus apenas quando nos aplicamos à oração, também no meio das várias tarefas, como o cuidado dos pobres, as obras úteis de misericórdia ou qualquer outro serviço do próximo. É preciso conservar sempre vivo o desejo e a lembrança de Deus. Isso também é oração. E assim todas as nossas obras, temperadas com o sal do amor de Deus, se tornarão um alimento dulcíssimo para o Senhor do Universo. Podemos, entretanto, gozar continuamente em nossa vida do bem que resulta da oração, se lhe dedicamos todo o tempo que nos for possível. A oração é a luz da alma, o verdadeiro conhecimento de Deus, a mediadora entre Deus e os homens. Pela oração, a alma se eleva até os céus e une-se ao Senhor num abraço inefável, como uma criança que chorando chama sua mãe. A alma deseja o leite divino, exprime seus próprios desejos e recebe dons superiores a tudo que é natural e visível. A oração é venerável mensageira que nos leva à presença de Deus, alegra a alma e tranquiliza o coração. Não penses que essa oração se reduz a palavras, ela é desejo de Deus, amor inexprimível que não provém dos homens, mas é efeito da graça divina. Como diz o apóstolo, nós não sabemos o que devemos pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. Romanos 8:26. Semelhante oração, quando o Senhor a concede a alguém, é uma riqueza que não pode ser tirada e um alimento celeste que sacia a alma. Quem a experimentou inflama-se do desejo eterno de Deus, como que a de um fogo devorador que abrasa o coração. Purificando-a em sua pureza original, adorna a tua casa de modéstia e humildade, torna-a resplandecente como luz da justiça. Enfeita-se com obras boas, quais plaquetas de ouro ornamentando-se de fé e de magnanimidade, em vez de paredes e mosaicos. Como cúpula e coroamento de todo o edifício, coloca a oração. Assim prepararás para o Senhor uma digna morada. Assim terás um esplêndido palácio real para o receber e poderás tê-lo contigo na tua alma, transformada pela graça em imagem e templo da própria presença divina. Assim é a alma de um orante. Amém. Muito bem, meus irmãos, quanta coisa a respeito da oração. É a oração que nos põe em contato com Deus. Não uma oração somente vocal, que é importante, mas acima de tudo uma oração contemplativa, meditativa, muitas vezes até silenciosa, pois os santos nos mostram que em todo e qualquer momento, das mais variadas formas, é possível rezar. Pelo simples fato de você, por exemplo, fazer um alimento diante de um fogão, como Santa Catarina de Sena, que entra em êxtase nesse momento, pelo simples fato de, naquele momento, estar glorificando a Deus por aqueles alimentos. Tudo na nossa vida se torna oração quando nós não nos afastamos da presença de Deus. Por isso, reze bem, reze muito, reze sempre. Faça da sua vida sempre um grande momento, da oração sempre um estar na presença de Deus. Respeite o seu quarto como um lugar sagrado, como o próprio Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai, que lá está, e Ele ouvirá a tua oração. Isso é bonito, não é verdade? Aprendamos a fazer da nossa casa, do nosso quarto, um lugar sagrado e, acima de tudo, da nossa igreja, um templo de oração, pois a casa de Deus, não só a igreja, mas o nosso interior, que é casa e templo de Deus, é o local onde Deus habita, que precisa ser ali abençoado, precisa ser respeitado. Vamos viver nessa quaresma de forma muito intensa, um tempo muito forte de oração. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.